Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Vou deixar quieto uma água logo aqui do lado, né? Porque eu acho que eu vou falar bastante nessa live. Vou perguntar bastante, aprender bastante. Vou acenar de volta para quem tá acenando para mim. Todo mundo que tá chegando, seja muito bem-vindo. Eu já vou aqui dando uma introdução do que a gente vai ver nessa live e falar um pouquinho também, tanto de mim quanto do meu convidado, que é o Altair. Daqui a pouco ele aparece por aí e a gente consegue dividir essa tela aqui, tá? Pra quem não me conhece, eu sou Maristela Denigro, eu sou publicitária de formação, mas eu já trabalho há 5 anos como nail designer, tá? Eu trabalhei, nunca tive um local próprio, quer dizer, tem um local próprio, mas eu nunca tive um espaço que eu cheguei, que eu aluguei, específico que eu fiz. Eu sempre trabalhei com outras pessoas, sempre dividi espaço com outras pessoas, trabalhei também gerenciando 2 esmalterias, tá? E antes de trabalhar com isso também, eu trabalhei em empresas, né? Trabalhei em contrato com empresas grandes como Petrobras, gerenciei equipe. Vou acenar aqui, a Altair já entrou, mas eu vou esperar um pouquinho só pra te chamar, tá, Altair? Fica aí esperando. E eu tô falando isso pra vocês saberem, né? Tipo assim, quem é que tá falando com vocês aqui, né? Eu trabalho hoje em dia focado no seguinte, né? O meu maior foco, eu dou cursos para nail designers de técnicas, né? Cursos de nail designers de técnicas de gel moldado, de gel na tip, de fibra, mas o meu maior foco é com relação à questão de orientação profissional, né? Eu juntei as experiências que eu tive trabalhando com gestão de equipe, com recrutamento, com treinamento em empresas grandes e juntei isso com as experiências que eu tive trabalhando em diversos salões de beleza, esmalteria, desde os mais simples até os mais luxuosos, né? Então, o que eu percebi foi exatamente que às vezes as pessoas sabem fazer técnica, mas elas têm muita dificuldade para conseguir se vender enquanto profissionais. Então, meu maior foco é trabalhar com orientação dessas profissionais, tá? Eu trabalho basicamente online. Agora não tem nem como a gente trabalhar ao vivo por conta do corona, mas eu também ministro cursos ao vivo, tá ok? Fora isso, também tem um e-book. Nesse e-book, um livro de perguntas e respostas, tá? Um e-book, no caso, é um livro online, tá, gente? Assim, na verdade, não é um livro físico. Você baixa e você pode ler do seu computador, você pode ler do seu celular. E nesse book são perguntas e respostas referentes a todo tipo de alongamento e fala sobre preparadores, fala sobre a unha natural, fala sobre dúvidas que tanto o cliente quanto profissionais têm. Esse é um livro muito legal já para você já começar a sua carreira e também se você já trabalha e tem algumas dúvidas, também é um livro bem legal. Se você tiver qualquer interesse, tanto com relação ao meu e-book, tanto com relação aos serviços que eu posso prestar, com relação à orientação profissional nesse mercado nails, você pode me mandar uma mensagem que a gente vai bater um papo e vai conversar, ok? Beleza, essa live não é pra ficar toda hora falando sobre mim, mas achei interessante eu me apresentar, tá bom? Eu já vou chamar aqui o Altair e vou falar um pouquinho dele. Vamos, Altair, manda pra mim aqui, pra você solicitar participar comigo. Deixa eu colocar aqui. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas, a gente vai falar hoje especificamente, gente, sobre fibra de vidro, tá? Tô chamando o Altair aqui. Não, não é você não, meu amor. Tô chamando a pessoa errada. É muito doido, né? Você vai botando, aí aparece lá os itens. Daqui a pouco quando eu cliquei, eu falei, gente, cliquei na pessoa errada. Ainda bem que você não é automático, né? Você dá um ok antes de chamar a pessoa. Aguardando Altair. Gente, eu vou dar umas informações aqui, que eu acredito também que nem todo mundo conhece o Altair. Oi, Altair, já tá me ouvindo? Oi, eu tô errada? Deixa eu fazer uma apresentação sua aqui. Eu vou ler, porque é muita coisa, mas eu acho que Nem vale é. a pena. Né? Vamos lá, o Altair Rotes, chique, né? Altair Rotes. Rotes, não é Rotes, não é Rotes, né? Hot, Rotes. É hot. Rotes. Tá difícil, gente. É muito complexo. Não é nem com R, é com H. H e 2T. É chique demais. É. Ele é E eu tenho um cara farmacêutico. de. Eu tenho um Ah, cara de Afeganistão, né? De Oriente Médio, mas o sobrenome é suíço. ainda bem que não é Altair Laden, né? É.
Mas vamos lá, o Altair ele é farmacêutico, me corrija qualquer coisa se eu estiver errada. Vamos lá. Mas há mais de 8 anos ele trabalha, ele tem experiência com o desenvolvimento de produtos cosméticos, correto? Correto. Você é especialista em gestão e auditoria em serviços de saúde. E você já fez parte da equipe da Volia, né? Para quem conhece aí, usa aí os produtos da Volia, o Altair já fez parte dos produtos Eu estava lá da com o equipe Luiz da quando a Volia. gente fundou a Volia. Oi? Estava com o Luiz, que é o dono, quando a gente fundou a Volia. Né? A Nossa, Volia é sensacional, né? novinha. Eu adoro histórias assim. Um dia eu ainda vou fazer falo que eu vou fazer uma série só de tipo assim, senta que lá vem a história, só pra gente contar a história das pessoas assim, porque eu acho a história super inspiradora assim, né? Você começou de uma forma, como é que aconteceu? Eu acho que a gente aprende muito com história. Mas só finalizando aqui da Volia e também da Hints Cosmetics, Isso né? aí, isso aí. E também você já fez uma participação no curso online da Letícia Gama, né? Como convidado também pela Volia, Isso né? aí. É aquele momento que você fala, não é qualquer pessoa não, né? Letícia parceira, gente boa. A Hints não é muito conhecida no mundo das nails, mas ela tem material para nails, né? Tem géis. Mas ela nasceu com rena de sobrancelha. Quem trabalha com rena de sobrancelha vai saber que a expressão facial é uma das marcas mais famosas que tem e é da Hints. Uhum. Só empresa top. Ok. Você vai querer acrescentar alguma coisa que eu falei com relação a não só a sua experiência, mas também o trabalho que você está desenvolvendo agora? Porque eu achei interessante, né? O que te motivou a criar o seu perfil e agora está desenvolvendo essas informações aí hiper preciosas com a gente? Pois é. Eu sempre tive um pouquinho do dom do ensino, sempre, desde que eu entrei na faculdade, eu sempre dei monitoria em todas as disciplinas possíveis. Eu era convidado a dar monitoria para os alunos os meus calouros. Saí de lá e fui trabalhar direto na indústria, né? Já desenvolvia alguns medicamentos dentro da faculdade, com a parceria do governo do estado, com outros órgãos também, Embrapa e outros, enfim. E de lá eu saí para a indústria de cosméticos para desenvolver cabelo. E aí, passando um tempo lá, eu fui convidado para trabalhar em outra empresa, que era a Hints, e eu fui porque era mais perto da casa dos meus pais. Lá também desenvolvi um trabalho muito bom e aprendi muito sobre química de gel. E depois eu fui convidada para trabalhar na Volia. Também aprendi muita coisa legal. E saí da área porque eu queria trabalhar com outra coisa que eu também gosto muito. Além da química, eu sou acupunturista. E eu estou desenvolvendo um trabalho muito legal que é em cima de pacientes com lesão neurológica, seja Parkinson, seja paralisia, seja qualquer lesão neurológica, seja qualquer problema neurológico. Eu tenho conseguido bastantes resultados. E aí chegou um momento que a acupuntura e a química ficou me dividindo e eu falei assim, ó, vou largar, né? Porque a acupuntura estava me rendendo mais também, então eu estava gostando. E era uma coisa assim que sabe, enche os olhos quando você começa a ver alguém desenvolver e você percebe que você que estava ali ajudando. Deixa eu só tirar meu gato aqui perto. Ó, esse é o Oliver. Oi, Oliver, como é que você tá? Tudo bem, querido? E aí eu foquei só na acupuntura. Que eu falo que até neuroacupuntura, porque é uma técnica bem diferente que eu tenho desenvolvido. Interessante isso. E aí, eu vim para o sul, eu sou do Espírito Santo, né, pertinho da Letícia, pertinho da Volia, que é ali em Vila Velha. E eu vim para o sul com a minha esposa, para Santa Catarina, e fiquei aqui do lado da Elô Minato, que é uma das referências em nail designs aqui do sul do estado, né, do Santa Catarina. Ela fez um evento, me convidou para dar uma mini palestra, e dentro de umas convidadas que tinha para dar curso, para dar palestra, tinha a Lilian Vieira, que trabalhava muito com o acútil, e ela se apaixonou pela palestra que eu dei. E aí ela me convidou, conversou, elogiou muito. Só te interrompendo, mas assim como todo mundo, né? Porque todo mundo vê as suas explicações, as suas animações, é a forma como você fala, todo mundo se apaixona, né? Isso aí eu acho que é de praxe. Sou eu que desenho tudo, não copio de ninguém, não, meu.
Pois é. E aí ela conversou comigo assim, nossa, eu gostei do jeito que você explicou, nunca vi ninguém explicar tão simples, de uma forma Você muito explica muito tranquila, bem. aquilo que você Uhum, passou. Aí eu falei, que legal. E aí a gente foi conversando, a gente fez uma amizade, já tem quase um ano já dessa amizade. E aí ela me perturbou uhum, de novo, falando assim, Altair, eu quero que você faça uma live comigo pra eu fazer um bate-papo com você. Aí tá, beleza. Aí eu fiz o bate-papo, todo mundo gostou, deu bastante gente e tal, muita pergunta, muita pergunta. Muita Ney Design me seguindo no perfil de acupuntura. Eu falei, uhum. opa, vou fazer o seguinte, vou fazer um perfil específico para Ney Designs que eu vou fazer material só para elas. Que eu não vou misturar os assuntos no meu Instagram, senão o meu público não vai entender nada, né? E aí eu criei o Doutor da Química. Foi doutor justamente porque eu trabalho no consultório e que eu achei que é uma coisa assim mais fácil de vocês assimilarem na hora de Ah, lembrar. Ué, sim. doutor do quê? É da química. Vai dar aula de quê? De química, né? Veio para fazer o quê? Cultura, da Química, cultura. né? Então, fica mais fácil de entender. Foi mais uma brincadeira assim de jogo, não que eu me ache Ah, doutor, não que eu sou o cara, mas todo o conhecimento que eu passo ali no Instagram, toda vez que eu sento para conversar com vocês nos stories, é tudo de experiência minha, né? Nada de experiência de ninguém. É claro que a gente busca uhum, muita teoria, artigo científico, mas muitas coisas que eu faço ali é da minha bancada, da minha experiência, que tem muita empresa aqui no Brasil que não é realmente fabricante de gel, né? É mais uma importadora. No meu caso, uhum, é trabalho mesmo de bancada, de desenvolvimento de produto. Então, esse conhecimentozinho um pouquinho a mais de pegar, misturar, ver como é que faz, né? É isso que eu tenho passado para vocês lá. uhum. E passado muito bem, assim, muito bom. Realmente você tem uma didática muito, muito legal. E antes de a gente entrar rapidinho aqui na fibra de vidro, eu queria até comentar um pouquinho sobre o que a gente estava falando. Tem muita confusão, né, de informação hoje em dia, né, no mercado. E assim, Confusão e omissão. é, também tem isso, né? Eu falo assim um pouquinho mais até pelo lado da nail designer, né? Porque assim, na verdade, existe a técnica, né? Que é tipo assim, é você saber executar bem e fazer um bom alongamento de unha ou um serviço relacionado a isso, que pode ser N coisas, blindagem de diamante, pode ser película de não sei o que lá, banho de gel, enfim. Mas você conseguir executar e você efetivamente entender o que você está fazendo, Isso né? aí. E também, assim, até que ponto que a gente precisa também entender tanto, né? Assim, a gente precisa, mas também até que ponto precisa, né? Enfim, isso aí eu acho que é uma discussão até para uma outra live nossa, mas só para a gente conseguir pontuar isso. O que é interessante, né? O que eu vejo interessante a gente ter esse conhecimento? Acho que, primeiro, antes de tudo, quando a gente entende exatamente o que a gente está fazendo, né? Primeiro, a gente passa mais credibilidade para a cliente, né? A Isso cliente, aí. muitas vezes, ela chega, ela é curiosa, ela pergunta, mas por que tem que fazer isso? Por que tem que... Quando Você você está fazendo educa essa broquinha, o que seus você está clientes fazendo? fidelizam em você. E aí você sabendo, olha, a gente tem que fazer isso aqui, eu preciso preparar a unha, eu falei assim, porque eu tenho que tirar, eu tenho que deixar a unha limpa, eu preciso expor mais a unha natural, porque eu expondo mais a unha natural, eu consigo fazer com que o gel ele venha aderir com mais facilidade, eu tenho mais base para poder trabalhar, eu preciso desengordurar a unha, eu preciso tirar a umidade da unha, porque tudo isso vai, né? Então, você saber como um todo, isso te ajuda você entender por que você está fazendo aquilo. E, eventualmente, né? Até, por exemplo, você trabalha só com uma marca. E se essa marca Uhum. vai falhe, né? E Uhum. se de repente você tem aquele seu fornecedor e o fornecedor ele não chega a tempo. Ou você atendeu muita gente, o produto acabou mais rápido. Como é que você consegue substituir, né? Então, fora outras coisas, né? Às vezes as pessoas chegam, são comerciais, estão querendo te empurrar uma coisa ou outra e você sabe que aquilo não vai fazer diferença nenhuma. É um produto Não, caro que não vai agregar em nada a unha natural, não vai fortificar a unha natural, blá, 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 não. blá, blá. A gente sabe dessas coisas. E quanto mais a gente souber, fica mais fácil. Olha, tá rindo. Eu falei por alto, hein? Nem sei de Enfim, quem está falando. eu falei por alto. Quem pegou, pegou. Quem entendeu, não entendeu, senão não
Então, é interessante a gente saber disso. Eu tenho certeza que a gente vai fazer outras lives. Eu estou acompanhando as suas lives também. Estou indicando para outras pessoas. Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto que, inclusive, também me interessa, que eu também tenho interesse em saber esses detalhes, né? Porque tem pessoas que perguntam e eu tenho muita dificuldade de conseguir achar essas informações. Se você entra na internet, não dá muito para você, né? Tem muita informação complicada na internet. Difícil E aí filtrar. e a gente tem que ter uma fonte de segurança, né? Então vamos falar hoje sobre fibra de vidro, né? Para a gente não enrolar muito mais. O que a primeira coisa que eu queria que você falasse, que eu acho que é bem interessante, é que você me dissesse como é que é o processo de fabricação da fibra de vidro, né? Assim, como que a fibra de vidro é fabricada e como que ela chega até a mesa da Nail Design. Primeira coisa. Fibra de vidro realmente tem vidro, né? Muitas pessoas têm vidro, então. Não é só dúvida, mas tem vidro. E como que ela é fabricada? Gente, é uma coisa assim absurda, é uma loucura. Só quando eu vi o processo de fabricação que eu fui acreditar realmente de como que ela é feita. Porque se alguém tivesse me contado, eu ia falar assim, ah, não, você é doido, como é que é? Não tem condição, não tem. E é muito engraçado porque até eu contando, às vezes eu não consigo acreditar, mesmo eu tendo visto, porque eu acho isso é de um absurdo, porque é muito bonito mesmo. Como é que é a fibra de vidro? O vidro vem de silício, né? Silício é um dos componentes principais da areia, então normalmente as matérias-primas básicas do vidro vêm de areia. Não vem da areia da praia, normalmente, porque a areia da praia tem muitos sais, é difícil você tratar. Vem de areias de outros locais, tá? Então não vem de coxinha, não vem de peixinho, não vem dessas coisas, tá? Coxinha da praia tem silício? Tem, mas ninguém sai catando conchinha na praia para poder fazer a areia não, o vidro, tá? E aí, essa sílica, né, o silicato, é levado para a indústria, onde ela vai ficar em um grande forno, né, esquentando ali até derreter. Normalmente é em torno de 1.600 graus. Eu não sei se você já teve o prazer de chegar a um forno de mais ou menos 600 graus. Prazer é ótimo. Quente, 600 graus é muito calor. Só para você ter ideia, o forno, quando está no máximo... Vem cá, Oliver. Maravilhoso. O forno de cozinha tem o quê? 280 graus, né? Geralmente. Gente, 600 graus é muito grau. Mas 1.600 graus é um inferno. Derrete tudo. Tudo que é orgânico, tudo que tem carbono, se desfaz. Tudo. Só fica mineral. Só fica o que não é orgânico, né? Então, chega, vai fazer aquela lama, que ele parece uma lama incandescente, né? Brilhando, parecendo uma lava mesmo de um vulcão. E aí, ele desce por uma peneira com microfuros. Maristela, são microfuros mais ou menos do próprio tamanho da fibra de vidro que você vê. Você vê que a fibra de vidro é bem fininha. Então ela vai derretendo, vai passando por aquela peneira imensa, com microfuros, e ao descer, ele já recebe um jato de ar para esfriar e um jato de água para ele poder logo tomar a sua forma de filamento, né? Só que aí o que acontece? Gente, vidro é vidro e vidro cristaliza, quebra, né? Então, a partir disso, por mais que ele seja um pouquinho maleável, ele ainda pode quebrar. Ele recebe um banho de polímeros em que vão revestir ele e vão proteger do próprio contato dele com o outro, né? Na hora que você vai enrolar um no outro no rolo, e também vai ajudar, no nosso caso, a fazer com que o gel cole melhor na fibra, né? Então, esse polímero é uma espécie de primer, né? A gente não utiliza o primer para intermediar a unha e o gel. O polímero que está em volta da fibra é uma espécie de primer que vai intermediar o vidro, o filamento de vidro, com o gel que você vai estar colando ali. Deixa eu te perguntar, quando você fala, esse polímero, né, que está em volta da fibra, por acaso é essa sensação que a gente tem de gominha? De que ela está mais hidratada? Não.
quando você pega na fibra de vidro? Quando a gente pega na fibra, que tem, por exemplo, a gente vai até falar sobre fibra de qualidade e fibras não de qualidade. Tem umas que a gente pega e você percebe que elas são mais molinhas, parece que elas têm uma gominha. Tanto que essa gominha, a gente tem que trabalhar a fibra para poder tirar. Isso aí é o quê? Essa gominha que parece que a gente tem na fibra. Que deixa ela mais rígida e depois que a gente trabalha, ela fica mais maleável. É um outro tipo de polímero que você vai revestir de novo a fibra de vidro, porque você tem um polímero especial que é para a saída da máquina, em que você vai fazer o armazenamento, mas você pode banhar ele novamente com outro tipo de polímeros. Existe até uma possibilidade de você banhar com silicone. Então, existem umas fibras siliconadas que dão um toque até, às vezes, melhor, e normalmente elas são nas mantas, né? Aquelas tramas, geralmente elas são banhadas com silicone, tá? Isso normalmente não é utilizado no mundo das nails. Esse tipo de fibra, não, o siliconado não é utilizado no mundo das nails. Mas as outras, sim. Esse outro que é mais gominha, recebe um outro tipo de banho para poder fazer com que essa questão de aderência seja melhor. Só que o problema é o seguinte, esse banho é tão forte que acaba colando uma fibra na outra, você tem que pentear. E aí te dá um outro trabalho, né? Entendi. Agora, quando a fibra é feita, ela sai como? Ela sai tipo a metro, assim? Porque, como é que ela é feita? Na verdade, ela sai infinito. Porque a fábrica não para. Depois que você corta mesmo, ela vai saindo e saindo, então ela vai saindo inteira. A fábrica não para. Então, é uma produção sem fim. Enquanto a fábrica não falir ou não faltar matéria-prima, a produção está correndo. Então, elas saem nesses filamentos e vai sendo enrolados em vários tubos, e acabou um tubo, é outro tubo, acabou um tubo, é outro tubo, e vai quilômetros e quilômetros de fibra de vidro por dia. É mais ou menos isso que acontece. Quando chega na mesa da Nia Designer, o que aconteceu? Então, antes de falar isso, eu queria ver o intermediário, né? Eu perguntei da mesa da Nia Designer, mas eu queria ver o intermediário, que é o quê? Por exemplo, uma empresa que venda gel, enfim, né? Tipo a Volia e tal, e ela também vende fibra de vidro. Okay. Essa empresa, o que ela faz? Ela entra em contato com uma fábrica de fibra de vidro e faz um pedido específico para isso? Como que isso sai da fábrica, chega nesse fabricante de gel, enfim, e tal, e aí eu empacoto essa fibra e falo, essa fibra aqui é para você usar na sua mesa, Nail Design. O que acontece? Hoje não existe fibra de vidro cosmética, né? Porque fibra de vidro não é da área cosmética. Mas, enfim, existem alguns tipos de vidros que são utilizados. Existem mais de 4 espécies de fibra de vidro, tá? E existem outros tipos de fibra no mercado também, que aí a pessoa olha e vê assim, essa fibra aqui não gosta. Essa fibra aqui é boa. Essa fibra, vou comprar e vou revender. Então, ela testa, entra em contato com a fábrica e compra os rolos de 1 quilo, 10 quilos, 20 quilos, e aí chega lá na área dela e vai picotando a fibra de 3 em 3 metros, de 2 em 2 metros, né? E a única coisa que normalmente as fábricas aqui no Brasil fazem é apenas fracionar a fibra que chega da Europa, da China, né? Da Ásia em geral. Então, assim, se hoje eu quisesse começar a comercializar a fibra de vidro para Nail Design, o que eu tinha que fazer era começar a mapear as empresas, as fábricas aí que fazem fibra de vidro e uma a uma para ver se aquilo ali é bom ou não. Na verdade, Na verdade, você não precisa ir, né? Você compra as amostras, ou você pode ir para visitar, tudo. Mas sabendo... você pode entrar em contato e pedir a amostra. Pode. E aí, você não vai fazer o quê? Que é muito custoso você ir, às vezes, visitar uma fábrica de fibra de vidro. Se eu não me engano, no Brasil não tem fábrica de fibra de vidro. Existem fábricas que compram toneladas e revendem também, e aí você também consegue comprar aqui no Brasil essas fibras de vidro. E aí, o que você vai fazer? Como existem vários tipos de fibras de vidro, tanto de espessura quanto de polímeros em volta, você precisa testar. Eu não sei exatamente qual é o melhor material que reveste a fibra de vidro, que ela vai ser melhor para você.
mas existem algumas fibras de vidro que evitam esse tipo de coceira, tá? Mas isso quando a gente está manipulando a fibra no filamento. Quando você já parte para o lixamento, né, você não tem esse tipo de controle. Então o pozinho da fibra de vidro vai sair dali e pode te pinicar. Tá, vamos lá. Que uma nova profissão. Agora você vai ser revendedora de fibra de vidro. Eu sou curiosa, quero saber, meu filho. Quero saber. Mas ainda pegando um pouco em relação a isso, também estou dando uma olhadinha aqui, que tem gente mandando algumas coisas. E aí você comentou, até juntando com uma outra pergunta, se não me engano foi Yara que tinha feito, com relação a isso. Que tem algumas marcas que falam, essa aqui é melhor fibra, compra com a gente, tal, que não dá alergia, não dá coceira e tal, tal, tal. Aí tem umas que pinicam, outras que não pinicam, enfim. Você comentou por alto aí, e isso você sabe, é devido a quê? Por que tem algumas que pinicam, outras não pinicam? Justamente a questão de pinicar quando você vai trabalhar com uma fibra de vidro, tem dois tipos. Quando você fala de fibra, pode ser a de vidro e a não de vidro. Porque existem tipos de fibra que não são de vidro, tá? A de vidro é o seguinte, ela sempre vai, com a flexão dela, liberar pequenos pedacinhos de vidro. Então você não é alérgico ao vidro, porque ninguém é alérgico a vidro, entendeu? Mas você pode começar a gerar uma coceira, uma irritação, porque tem um micro pedacinho de vidro te espetando ali na pele, no braço, na mão, no corpo. E aí você não consegue tirar porque ele é muito pequenininho. E toda vez que você coça, parece que você está apertando e penetrando ele mais ainda. Então aquilo ali, ó, só vai piorando, tá? Essa questão de você mexer e ele não pinicar é porque tem uma composição polimérica ali que está envolvendo ele, tem uma camada que vai evitar com que esses fragmentos saiam com maior facilidade, tá? Uhum. A outra possibilidade é de você trabalhar com fibras que não são de vidro. E aí, se você trabalha com uma de polietileno, uma de nylon, uma de poliamida, você não tem essa questão de sair esses pedacinhos, porque eles são uns tipos de plástico em que não solta pedaço. Mas aí, tem esses produtos no mercado Nails, para a gente trabalhar? Então, eu entrei em contato com uma seguidora que estava falando sobre isso, que o material dela não é vidro, mas que fala que tem um aspecto de vidro, tarará, 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 mas eu não tive acesso a esse material, tá? Então eu não posso ter certeza, mas eu posso ajudar vocês a terem certeza se esse material é ou não de vidro. Eu vou ensinar para vocês daqui a pouquinho como é que faz. Nossa, incrível! Tá, e aí com relação a essa questão de pinicar, realmente eu sempre percebi isso. Porque às vezes a gente tem essa percepção de como se estivesse pinicando, né? Como se fosse uma alergia. Mas para mim sempre foi muito claro que quando eu manipulava a fibra de vidro sem luva, eu ficava com microcortes. Eu tinha essa nítida sensação, não era pinicar. Eu tinha microcortes. Exatamente isso. Né? Coça. O pessoal botou uma pergunta aqui. Para te falar as fibras de vidro ontem, para poder fazer a live hoje, eu fiquei também com essa sensação de cortezinhos. Pois, e você não acha, né? Parece que não tem nada, mas fica um negócio ali. E às vezes chega um ponto que você toca em alguma coisa e faz, ai! Mas é um microcorte, é uma coisinha ali. Apesar que tem uma pergunta aqui, apesar que eu sei que a resposta é sim, mas eu queria entender um pouco mais. A pergunta é: fibra de vidro faz mal para a saúde aspirar esse pó? Então, sim, né? Mas assim, mas por quê? O que acontece quando você faz isso? Até muitas pessoas falam, ele é cancerígeno, não é? E aí, como é que faz? A questão de ser cancerígeno é muito complicado porque quase tudo hoje é cancerígeno, né? Então, só... É bem Big complicado. Mac é cancerígeno, mas não como. Oi? Big Mac é cancerígeno, não como. Mas também. Até gente, dependendo das pessoas que ficam do nosso lado, é cancerígeno. Mas tem gente que é cancerígeno, né? Tem gente que é chato. E aí o que acontece? Olha só. Quando você vai lixar ou vai manusear a fibra de vidro, e aí eu vou te falar porque eu também eu já tive muita vivência, nunca trabalhei, mas já tive muita vivência na área automobilística em relação à criação de peças com fibra de vidro. Você tem que ter um aparato enorme de proteção, como óculos para proteger os olhos,
máscara, um macacão especial para que aquela fibra de vidro não te pinique, entendeu? Porque sai pedacinho sim. Gente, e vai entrar no pulmão se você não estiver usando máscara. Vai entrar no pulmão. O que acontece? A fibra de vidro não é absorvida pelo corpo, vai só acumulando. E ele pode gerar uma reação no seu corpo e, possivelmente, pode gerar uma pneumonia, pode gerar um câncer, pode gerar um monte de coisa, né? Eu não gosto de falar muito câncer, porque câncer é muito pesado e não tem nem necessariamente como você comprovar algumas coisas. Mas uma pneumonia é possível sim você desenvolver por ter aspirado fibra de vidro, tá? Então isso aí é um negócio que de vidro, porque também me perguntaram assim, estavam falando assim, que existem outras fibras melhores que a fibra de vidro que são mais saudáveis. Aí eu comecei a pesquisar, estudar. Aí estavam falando sobre as fibras de seda, fibras disso, fibras daquilo. Aí olha só, fibra de polietileno. E qual é a composição da fibra de seda também? Porque não é seda que tem ali. Pois é. Quando se for a fibra de seda, de verdade, seda, do bicho da seda, a proteína da seda, primeiro que é caríssimo. Não, para trabalhar com a unha que eu estou falando, existe? A fibra do bicho da seda mesmo existe? Então, eu não tenho acesso, eu nunca vi, porque eu acho que é um absurdo, muito caro para você estar trabalhando. Então, é muito de qualidade, assim, duvidoso com que falar que é de seda, né? Existe a seda artificial. Se eu não me engano, seda artificial ou é poliéster ou é poliamida, tá? E aí o que acontece? Se mesmo sendo a seda do bicho da seda, o seu corpo não tem capacidade de absorver, seja pelo pulmão ou seja pela pele. Por quê? Até os fios cirúrgicos que são feitos de seda, eles não são absorvíveis pelo corpo. Então, se o médico quer fazer um ponto dentro do seu corpo e ele não quer que aquele ponto seja absorvido pelo corpo, ele pode usar um fio de seda ali para fechar o seu ponto, tá? Os outros, polietileno, poliamida, qualquer coisa da vida, que são plásticos, também não são absorvidos. Agora imagine, se você está lixando lá e você respira aquele pó, seu pulmão não vai absorver. Vai ficar a mesma coisa de você ter usado a fibra de vidro, tá? Aí o que eu achei legal? Eu falei, poxa, será que não existe nenhum material que é capaz e que seja saudável realmente para uso pelas nail designers? Aí eu descobri dois. Um, que é o cianacrilato polimerizado, então eles conseguem fazer uma linha bem fininha, igual a fibra de vidro, para você utilizar, e o poliacrilato ele não faz mal nenhum à saúde, né? Então você pode respirar ele vai se dissolver até mesmo dentro do pulmão, não vai fazer mal, mas tem um outro contratempo. Primeiro que os fornecedores são quase inexistentes, que é uma tecnologia muito nova, e os produtos que tem no mercado são caríssimos. Então não existe fibra de de cianacrilato para nail design hoje. E existe um outro material que eu estou desenvolvendo junto com um amigo meu, para a gente trazer para cá, que ele é bioabsorvível, ele não faz mal à natureza, você pode lixar, você pode fazer o que for, você pode até comer ele, que ele não vai fazer mal nenhum. Então, provavelmente, é verdade. E eu vou fazer até os testes e vou mostrar para vocês. Mas agora, só uma coisa, essa aí vai ser boa, porque você pode até comer. Aí, ou seja, aquelas clientes que gostam de roer unha, a gente já vem e fala assim, olha, agora chegou a vida da boa. Né? E é bom que a gente falar que elas vão comer e vão querer fazer de novo, então a gente está sempre refazendo. Mas lembrando que o acrílico ou que o gel não é comestível, tá, gente? Mas a fibra que eu vou trazer, provavelmente mês que vem, já deve estar aí no mercado, eu vou trazer, vou mostrar para vocês como é que é. Tem todo esse apelo de ser natural, de ser um produto que se biodegrada, um produto que pode ser absorvido pelo corpo, seja pele, seja pulmão, seja engolindo, não importa. Então, em termos de toxicidade, é praticamente nula. Aí eu faço uma outra live falando só sobre isso. Não, eu tô anotando todas as lives que a gente vai ter que fazer, vai ser o máximo. Agora, uma pergunta com relação a esse material que você falou que vai trazer. Como é que vai ser a forma dele? O formato dele é igual? Ele vai ser em filamentos? Uma forma em filamento, e existe uma outra possibilidade de vir tipo malha, tipo assim, né? Tipo
A trama, fibra tramada. Ah, trama, tramada, entendi. Aham. Mas geralmente as meninas gostam mais do filamento, né? Do que a própria Filamento, tramada. o pessoal tá usando muita selada, né, e tal, também tem muito isso. Mas Uhum. os filamentos, né? São os filamentos. Uma perguntinha. Anvisa Não, regulamenta a fibra de vidro? não. Não, porque a Anvisa também não classifica fibra de vidro como cosmético, né? E também não classifica ela como medicamento, não classifica ela como nada. A fibra de vidro é um produto industrial, né? Uhum, Uso industrial. Ainda não se tem uma regulamentação sobre fibra de vidro. entendi. Uma pergunta aqui que eu achei interessante, nunca imaginei isso. É verdade que quando compra fibra de vidro por metro, antes de usar, tem que autoclavar? Tem que esterilizar? Não, não porque na maioria das vezes as fibras de vidro já são feitas de materiais em que bactérias ou fungos não se desenvolvem. Então não tem necessidade de que você autoclave para matar fungo, bactéria, nem nada. Então não há Não. essa necessidade toda, não. Ah, entendi. Gente, eu ia falar, gente, mas tem que botar na autoclave. Essa aí também foi novidade para mim. Também que não precisa, então tá bom. Mas, assim, a gente falou sobre a questão de usar máscara e tal, não sei o quê. Agora a gente está falando de fibra de vidro, que é uma coisa que potencializa o risco. Mas a gente tem que estar usando máscara, e na verdade eu nunca entendia, sério, como que alguém consegue estar ali perto daquele alongamento lixando e estar sem máscara. Eu acho surreal, não tem como, porque a quantidade de pó que vem, assim, mesmo você tendo aspirador, a mesma coisa, assim, nunca entendi como é que alguém não utiliza. Mas uma pergunta também, qual que você identificaria os EPIs, para quem não sabe, equipamentos de proteção individual, né? Os equipamentos que a gente tem que usar para trabalhar. Então, qual que você identifica os EPIs indispensáveis para a gente utilizar quando estiver trabalhando com fibra de vidro? Não só EPI, como EPC. Sabe o que é EPC? Não, para falar. Equipamento de outra coisa. De proteção Ah, coletiva. cliente. Não, cliente não. Coletivo. Que vale Ah, para tá. também. No caso do 1EPC, que seria um equipamento de proteção coletiva, o aspirador de pó, para mim, é um dos essenciais para que se utilize, porque, querendo ou não, aquele pó, seja de vidro, seja de acrílico, seja de gel, seja de qualquer coisa, vai te fazer mal, né? Quando a gente fala de EPI, gente, manicure, nail design, tem que usar jaleco de manga comprida. Manicure, nail design, tem que usar luva. E manicure, nail design, tem que utilizar máscara. Tem que utilizar, né? É de uso obrigatório. Eu acho que esses três são os essenciais. E outra, não adianta você utilizar máscara cirúrgica, aquelas máscaras simplesinhas, branquinhas, de procedimento. Aquilo ali não é lindo, bonitinho, tudo branquinho, mas aquilo ali não é para vocês. Qual a máscara que tem que usar? Tem que utilizar aquela azul bico de pato com filtro. Se eu não me engano, é a N. Isso aí. Entendi. Então, gente, é N95, né? E ela é reutilizável, né? Dá pra gente utilizar, não pode emprestar, obviamente, mas ela é reutilizável, ela é mais cara, mas ela é É um reutilizável. EPI, né? De proteção individual, então você não divide com ninguém. Uhum. E você pode reutilizar várias vezes, né? Normalmente você consegue ver na hora que já dá para reutilizar, porque ela fica bem suja, bem escura. Só te falar aqui que já tem uma galera que já tá querendo já tá querendo saber onde é que coloca o nome para ter preferência para quando chegar esse material aí já ser avisado para comprar, hein? Para Então, começar a utilizar. gente chegando, eu vou mandar para algumas E já tá querendo designs que eu saber se vai ser conheço. caro, outra. Será que vai ser caro? E não vai ser caro. Então, olha só, essa fibra. Vamos ser sinceros, tem alguma coisa nesse mundo nails que é de qualidade e é baratinho. Vamos ser sinceros, Não. tem não, né? Baratinho, tem não. Então, A gente até baratinho. usa. Eu não vou conseguir fazer mais barato que uma fibra de vidro. Com certeza, porque eu já tenho feito os cálculos. Mas talvez uns 15%, um pouquinho a mais de uma fibra de vidro, talvez no lançamento eu consiga fazer. Então, quem quiser comprar com um preço bem bacana, vai ser logo no lançamento, vai ser um produto bem show de bola. E o bom dele é que, tipo, realmente ele é bioabsorvível e ele é muito utilizado
hoje em produtos alimentícios. Então, quando a gente vai falar sobre graus de pureza, quando a gente vai falar sobre graus de pureza de materiais, a gente sempre tem o grau de medicamento, né? O grau alimentício e depois o grau cosmético, né? Então, para você ter ideia, esse material é de grau alimentício. Então, ele tem uma pureza ainda muito maior, muito mais forte do que qualquer outro produto que você utilize para cosmético, porque cosmético é para uso externo. Ah, você vai fazer um vídeo comendo produtos? Vou tirar um pedacinho, vou botar com café e vou tomar para vocês. Ai, ninguém merece. Pessoas assim, grávidas, gestantes, pessoas com diabetes, essas coisas. É aconselhável essas pessoas estarem tranquilamente fazendo alongamento com fibra de vidro? Olha só, quando a gente parte do princípio de se utilizar todos os EPIs, não só você, como a própria cliente, então, normal. Por quê? Primeiro que os produtos para a unha são feitos para se utilizar nas unhas. Então, se você utilizar eles nas unhas, você não vai ter problema nenhum. Porque a unha é um tecido morto, é um tecido que é praticamente impenetrável, é muito difícil. Hoje eu estava estudando muitas coisas sobre medicação tópica em cima da unha e a dificuldade que a gente tem de fazer como farmacêutico, né? Um medicamento conseguir penetrar todas as camadas da unha, isso é praticamente impossível. Então, produtos colocados somente na unha são muito seguros, tá? O problema é se você fica esbarrando sempre na cutícula, o problema é se você fica lambendo o dedo da criança. O problema é você vai fazer a cutilagem, ou então no problema que está passando a fresa, a broca, você corta, pode entrar em contato com a corrente sanguínea, essas coisas, né? Mas também em relação a isso, né? Isso aí. E também essa questão de aspirar, né? Assim, porque a gente fala muito também do EPI, né? Daqui da profissional, mas a cliente também está aqui na frente, né? Ela está aqui na frente. Se pelo menos você tiver o aspirador. Oi? Se você tiver pelo menos o aspirador, que é um EPC, né? Tiver lá o coletor de pó, já vai ajudar demais. EPC, equipamento de proteção coletiva, é isso? Vou passar a usar, achei bonito. EPC. Usem aí, gente. Quando vocês forem dar curso também, falem isso. Vamos falar agora do EPI e o EPC, gente. Né? Vamos falar isso. Se vocês falam tanto o EPI, por que não falar EPC? Exatamente, tá certo. Sempre melhorando, aprendendo, né? Dando aí uma melhorada. Pode fica falar mais que eu já te ensinei várias coisas pelas lives. Quem fala de novo? Pode falar que eu já te ensinei várias coisas pelas lives, né? Isso com certeza. Isso com certeza, Altair. Eu achei engraçado, achei essa pergunta interessante. A gente falou, olha, não adianta utilizar essas máscaras básicas, tem que ser a N95. A pergunta é, por quê? O que a N95 faz? O que ela tem que efetivamente te protege? A trama dela, ela é feita com uma trama mais fechada e que bloqueia com que esses pós consigam atravessar ela. Quando você olha uma máscara de procedimento, né? Não a cirúrgica em si, porque a cirúrgica é até mais difícil a gente comprar, para você ter ideia. As de procedimento, que são as basiquinhas, você tem uma passagem maior de ar e a trama dela tem alguns buraquinhos, né? São mais espessos esses buraquinhos. Não são totalmente visíveis a olho nu, mas muitos pozinhos conseguem passar por lá. Respondido, então. Você tem mais exemplos de outros equipamentos, de outros EPCs que a gente tem que estar utilizando? Depende muito da área. Tudo que for um equipamento que gere proteção de mais de uma pessoa é um EPC. Tipo, uma barra na escada para você não cair é um EPC. Tudo que te protege você e mais outra pessoa, que não precisa estar grudado em você, é um EPC. Sim, mas especificamente na parte do atendimento. Nesse atendimento de mesa, de nail design, alguma coisa, tipo, a gente poderia dizer que o suporte da cliente para colocar a mão também seria alguma coisa para evitar, não sei, ou é só um equipamento? Porque confunde um pouco, assim.
um suporte da mão e tal, seria mais para um risco ergonômico, né? Então, É. como a cliente fica muito pouco tempo lá, também não seria considerado algo como um EPC. Eu acredito que hoje, no mundo do nail design, só o coletor de pó é um EPC. Mas, se vocês lembrarem de alguma coisa que proteja você e a cliente ao mesmo tempo, é um Uhum. EPC, e vocês me mandem lá a mensagem lá para eu poder dar outros exemplos. Beleza. Uma pergunta interessante que é o seguinte: você falou que essa fibra aí que você está trazendo está gerando já uma baita expectativa aqui em mim, com certeza. Você foi a primeira Você falou que no. esposa, você foi a primeira a saber. E as Tá meninas que vendo? estão assistindo. Aqui no meu coração, momento coração. E quem está aqui tá vendo. Mas aí o que acontece? Eu vou explicar mais ou menos, sem querer, as pessoas poderiam fazer essa correlação. Você falou essa questão que, tipo, de uma forma assim bem leiga, é tão tranquilo que eu poderia até comer e seria absorvido pelo meu organismo. E às vezes as pessoas poderiam entender isso de uma forma estranha, como por exemplo, se você for entrar no YouTube e você for ver coisas absurdas, você vai ver unha de farinha, unha de maisena, unha de não sei o que lá, e todo mundo fala, gente, não usa esse tipo de coisa, até porque isso aí pode criar fungo com muita facilidade, isso aí é um material perecível e tal, tal, tal. Mas aí quando a gente fala desse material, você está dando um exemplo que, assim, ele é absorvido pelo organismo, mas ele não é um produto alimentício, e ele não é perecível, né? Não, ele Não não é pode criar fungo se perecível. você utilizar isso. Ele fica por um tempo, né? Se você deixar ele em contato com a água, ele não vai diluir. Ele vai diluir com outras enzimas que a gente tem dentro do nosso corpo. E aí vai fazer com que ele se degrade lentamente. E aí ele vai ser absorvido pelo corpo, tá? Mas, tipo, ele não é de validade rápida. Ele vai demorar, no meio ambiente, alguns meses para se dissolver, tá? Mas no nosso corpo ele tem uma facilidade maior de ser absorvido, tá? Mas não é tragável, né? Não é uma fibra que vai feder, né? Vai apodrecer na mão de vocês ou na unha, Sim, né? exatamente. Não vai ter musgo depois de um tempo, né? Não, ele também quando ele vai se degradando, ele gera compostos que são antimicrobianos. Então também não vai ter fungo, não vai ter bactéria, nem nada. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui, não é sobre fibra especificamente, mas eu acho interessante, que é uma coisa que a gente já está falando há bastante tempo, que é a dúvida sobre o que é melhor para você desinfetar, álcool 70 ou álcool isopropílico, né? Tá, então, Porque geralmente, até para a pessoa não utilizar dois produtos, ela acaba só com o PrEP, né, e tal, que a gente utiliza, o 15, e usa aquilo meio que para tudo. Eu só pois é. queria levantar uma coisa, porque eu acho que às vezes as pessoas confundem sobre o que é higienização e desinfecção, né? Então, assim, para higienizar, você tem que lavar com água e sabão, correto? Correto, é isso aí que eu ia falar. A primeira Lavar com coisa, água e sabão. Né? água e Se você sabão. só tacar um álcool 70, é a mesma coisa que você jogar álcool 70 em cima da sujeira. Né? E outra, não É serve, isso. tá? O álcool 70, álcool isopropílico a 70% também, porque quando a gente fala álcool 70, geralmente a gente está falando do álcool etílico. Mas existem álcool 70 isopropílico, tá? E eles também fazem a mesma função, tá? Desinfectante. E aí, o que vai acontecer? Se você utilizar isso na mão suja, não vai acontecer nada. Não vai ajudar em nada, né? A mesma coisa do alicate. Você não precisa limpar o alicate, tirar a pele morta do alicate para depois levar no autoclave, né? Para poder Limpar matar a bactéria, fungo, qualquer coisa que está ali. A mão é a mesma coisa. A primeira coisa que você precisa fazer é, lavar a mão. Depois de lavar a mão, que a gente vai para outra etapa, tá? E aí, nessa segunda etapa, que é uma coisa que as pessoas ainda não têm noção do que elas estão fazendo da vida. Que quando fala que álcool 70 é o milagroso, é isso, é aquilo. Gente, o álcool 70, para ele fazer efeito, ele tem que ficar na sua mão por um bom tempo. Entendeu? E normalmente, para ele fazer isso, ele é o álcool em gel, que tem uma película que vai evitar ainda mais com que ele evapore. Tá? Então, quando a gente vai passar o álcool 70 na unha, que você passe o que não é em gel. Tá? E outra, eu sempre falo, se você for escolher entre o álcool 70 ou o álcool puro, seja o etílico ou isopropílico, não importa. Se você for utilizar o álcool 70, espera mais um pouquinho para você secar, ter certeza que vai secar, porque essa camada superficial da unha vai ficar um pouquinho molhada.
A água que tem ali no álcool 70 não é capaz de encharcar a unha. Mas a camada superficial, sim, ela é capaz de molhar, como qualquer outro líquido. E, como ela tem 30% de água, ela demora um pouquinho mais do que o álcool 70, do que o álcool puro. Eu mesmo fiz um teste, até fiz os vídeos, não postei ainda, porque eu achei que não era a hora. Mas, um álcool, um PrEP da Volia, que eu sei que é feito com etanol puro, demorou em torno de 4 minutos e 20 segundos para evaporar, com 2 gotas, em uma folha de papel. O cleansing da Cútil demorou mais ou menos uns 4 minutos e 40, uns 20 segundos a mais, algo assim. E um álcool 70, do mesmo jeito. 2 gotas na folha de papel seca, filmada todo o tempo. E o álcool 70 demorou em torno de 9 minutos para evaporar. Então, realmente, a água que tem ali vai retardar um pouco a evaporação da água, do álcool. Então, se você for passar o álcool 70, ele vai demorar um pouquinho para evaporar. E outra, o álcool 70 só por aplicar não vai matar nada. O álcool 70, até dentro do laboratório, a gente não sai espirrando álcool 70 a torto e a doido, né? A gente coloca o álcool 70 em papel, ou em gaze, ou em algodão, e utiliza ele para retirar as camadas de sujeira de cima das superfícies. E é isso, a mesma coisa que você vai fazer na unha. Você vai molhar o algodão com álcool e vai esfregar e vai fazer uma retirada das coisas de cima. Aplicar álcool 70 por aplicar, se álcool 70 fosse tão bom assim, a gente matava fungo e infecção da unha espirrando álcool 70. Mas o que você faz? Você não vai no dermatologista, não vai utilizar um antifúngico, não vai utilizar um antibiótico? Então, é a mesma coisa. O álcool 70 é bom, mas ele tem as suas limitações e tem as suas aplicações. No caso do álcool 70, você vai ter 70 ou puro, vai utilizar ele para retirar as sujidades de cima da placa ungueal. E não só borrifar por borrifar, igual geralmente a gente utiliza os desengordurantes, como no caso da acetona ou do acetato de etila, né? Tá. Agora, o álcool 70, ele é melhor para você desinfetar do que o álcool puro, o álcool 90, por exemplo? Se você for pensar em desinfetar, ele é o melhor. Mas na unha, você não está desinfetando em momento algum, tá? Você está ajudando ele a retirar a camada de cima que vai vir fungo, bactéria e outras sujidades junto. Mas desinfetar mesmo, a função desinfetar, você não desinfeta. Você consegue tirar bastante a camada de micro-organismos de cima, mas desinfetar, da palavra desinfetar, olha... Porque o álcool 70, para ele poder desinfetar, ele tem que ficar em contato por em torno de 2, 3, 4 minutos, às vezes até 10 minutos, para você ter uma ação de desinfecção, onde você vai atingir o núcleo da bactéria, a camada da membrana celular da bactéria. Então, gente, a unha seca muito rápido quando você passa o álcool 70 ou álcool puro. Então, a antimicrobiana dele ali na unha é nula. Não existe isso. Então, assim, você diria assim, que não tem essa necessidade, por exemplo, de você, antes de começar a espirrar álcool na mão da cliente, não tem essa necessidade. A necessidade maior seria simplesmente ela lavar a mão. A gente começar eu indico muito o quê? Que ela lave bem a mão, né? Mas passe o álcool, porque o álcool vai ajudar a retirar as camadas superficiais de sujeira e de micro-organismos. Mas você esperar que ele vai ter uma ação antibiótica é muita ilusão, é muito coração bom acreditar que ele vai fazer uma função em contatos de segundos. Mas aí, nesse caso, a questão, o passo a passo simplesmente pode ser: lava a mão, depois que lavou a mão, começa o processo de preparação da unha natural, que você já vai com o álcool isopropílico. Você não precisa borrifar álcool 70 e depois fazer a preparação com PrEP. Não tem essa necessidade. Eu acho que é isso porque eu acho que essa é a preocupação das pessoas. Não, você tem que botar o álcool 70, que o álcool 70 vai desinfetar. Já o PrEP que você vai utilizar, aí sim que vai higienizar a unha. Lava a mão e utiliza um PrEP, tá ótimo. Ótimo, maravilha, pronto. Vem cá, e esses locais que estão colocando essas barreiras de vidro imensa entre a cliente e a profissional, isso é exagero? É interessante? Tá, mas aí depende muito pra quê, né? Tem muito. Esses dias eu entrei numa farmácia, ficou bem bonito. Eu entrei ali,
Tava tudo bloqueado de vidro, os balcões, tudo, né? Eu acho que não tem função nenhuma. Eu acho que o básico mesmo tem que ser bem feito, que é máscara e os restos dos EPIs. Se você fizer o básico, não precisa dessa camada de proteção aí, esse vidro que está tampando o cliente e a profissional. É o básico bem feito. Lembra que a gente falou? Técnica. Quando você sabe o básico, mas sabe o básico bem feito de uma técnica, você não precisa aprender outra técnica. Olha só, só mais uma pergunta sobre o álcool 70, que aí não tem nada a ver com a preparação. Mas a limpeza do ambiente, da mesa, com álcool 70... álcool 70, não. Álcool 70. Desinfecção de superfícies como mesa, como objetos, álcool 70. Tá. Então, uma coisa é a gente falar, passar álcool 70 na mão, não tem essa necessidade, mas na região a gente faz. Pergunta, o álcool isopropílico com acetona tem uma função de quê? Você botou, tem qual função? Seria a mistura do álcool isopropílico com acetona? Acho que você comentou porque teve uma seguidora minha que me ensinou isso e eu realmente, eu concordo com essa proporção e tudo. Eu acho muito sensacional, para te falar a verdade. Por quê? E dentro dos posts que eu fiz, eu mostrei lá a solubilidade de alguns solventes. Gente, álcool é solvente, tá? Acetona é um tipo de solvente e o acetato de etila também é outro tipo de solvente. Cada um tem uma especificidade, tá? O álcool etílico, ele é mais solvente para a água. Ele dissolve muito pouco óleos nele. O álcool isopropílico, ele é muito solvente para a água, mas ele pega um pouquinho de carga oleosa, tá? Então ele fica entre o meio termo. O acetato de etila, ele já é mais uma carga oleosa. Ele dissolve muito bem produtos oleosos. E a acetona, ele fica mais ou menos entre o termo perfeito. Ele dilui tão bem em água, como ele dilui muito bem em alguns óleos, tá? Então desculpa, te solucei aqui. Quando a gente vai misturar o álcool isopropílico, que tem uma característica muito boa com água e um pouquinho de óleo, e coloca a acetona, que tem uma característica muito boa com água e com óleo, você vai conseguir preparar a unha da forma de higienizar ela perfeitamente, você vai desidratar ela perfeitamente e você vai desengordurar ela perfeitamente, utilizando a mistura de dois produtos muito simples, álcool isopropílico e acetona. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta assim bem direta. Se você pudesse chegar para alguém e perguntasse para você e falasse assim: Altair, eu estou querendo começar a aprender a fazer alongamento de unha. Eu não sei se eu vou trabalhar com a gel native, gel moldado, ou trabalhar com fibra. Você teria do tipo assim, você pensaria, olha, vai para o gel, porque eu acho que a fibra você teria que tomar mais cuidado, porque você pode ter mais problema, alguma coisa. Assim, qual o seu feeling com relação a isso? Porque tem pessoas que não querem nunca nem chegar perto da fibra, né? Sim. E já tem outros que já falam assim, não, assim, se você souber, né, trabalhar, você não vai ter problema nenhum. Qual seria a sua posição com relação a isso? Então, quando a gente fala de materiais, né, gel, acrílico, poligel ou outro tipo, todos são teoricamente seguros, desde que utilizados da forma correta. Isso aí é fato. Existem outros tipos de extensores, seja tip, seja molde, seja fibra de vidro, né? A gente sabe que por mais que a gente fale que tem que usar o EPI, que tem que usar máscara, que tem que usar óculos, tudo no dia a dia, sempre dá uma falhadinha ou você sempre tem um escape. Ou a máscara não está já filtrando tão bem, ou você está utilizando a máscara de forma errada, ou o seu jaleco não é de manga comprida, né? E a fibra de vidro dá aquelas pinicadinhas, seja na manutenção, ou seja quando você vai mexer nela na primeira vez, tá? Eu gosto muito, pela estética, da fibra de vidro, mesmo porque quando eu comecei a aprender sobre o mundo das nail designs, todas as nail designs que eu fiz amizade... Só tem que te atrapalhar por um segundo. Só para avisar para as pessoas que a gente vai cair a live, a gente vai abrir de novo para poder finalizar um pouquinho, tá? Eu vou encerrar já tá em 11 segundos e aí a gente chama de novo. Beijo.